Estamos aqui para mais um Evangelho no Lar, que nós sempre trazemos aos domingos à noite, nos canais aqui no Instagram da Associação Espírita Fé e Caridade. Nós todas as semanas fazemos a nossa prece, a leitura e os comentários a um trecho, a um item específico do Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje começamos com muito carinho, ainda mais, do que o que a gente sempre faz contas, é dia 18 de abril, é o Dia Nacional do Espiritismo, é o dia que foi cunhado como Dia Nacional do Espiritismo por ser o dia de aniversário do Livro dos Espíritos, o primeiro livro da codificação, e a gente estuda a doutrina espírita, né, Júlia, com muito carinho, com muito amor no coração, e é muito bom a gente ter esse motivo tão nobre para celebrar nesse domingo. Bem-vinda, Júlia. Oi, Emília, boa noite. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Tudo ótimo. E a gente vem trazer um tema, como tantos, né, gente, que a doutrina espírita veio, de fato, transformar o nosso olhar, né? A forma como a gente enxerga esse tema, ele, de fato, muda a partir do momento que a gente conhece, né, o olhar, né, como espírito imortal, né, que a espiritualidade amiga vem nos trazer e que Allan Kardec colocou tanto no Livro dos Espíritos quanto aqui no Evangelho, que é o livro que nós escolhemos para o nosso Evangelho no Lar. Então, Júlia, vamos iniciando, né? Eu vou fazer a prece, daí você lê para a gente o trecho do Evangelho? Pode deixar. Então tá bom. Antes de mais nada, gente, tá aí pessoal que está chegando, está dando boa noite Ana Carla, boa noite Pati, todo mundo que está chegando por aí, Pedro Paulo. Olha, Emília, o nosso amigo Pedro Paulo do grupo, boa noite, Pedro, que feliz de ver aqui. Muito bom, muito legal. Pessoal, então, muito boa noite, bem-vindos, tá? É muito bom ter vocês aqui nesse domingo à noite para o nosso Evangelho no Lar. A gente vai iniciar então com a prece, eu convido a todos para nós fecharmos os olhos, aqueles que estiverem à vontade, sentarmos confortavelmente, fazermos uma respiração. E nesse momento de prece, é tão bom a gente poder se conectar com o alto, com a espiritualidade amiga, pensando, elevando os nossos pensamentos ao amigo, Mestre Jesus Cristo, que nos trouxe a mensagem de amor, da boa nova, e a Deus, nosso Pai, Criador do Universo, que Jesus veio nos revelar, esse Pai amoroso, misericordioso, justo e sempre bom. Agradecemos a cada um que está aqui por essa reunião do Evangelho no Lar. Agradecemos hoje especialmente pela doutrina espírita, pelo Livro dos Espíritos, que nos traz tantos esclarecimentos para as nossas inquietações, para as nossas dúvidas e para os nossos caminhos da nossa alma, do nosso espírito imortal. Esperamos que seja um encontro proveitoso para todos presentes. Pedimos a colaboração de sempre da espiritualidade amiga que ilumine aqui a todos presentes com os comentários, com o esclarecimento da leitura, que possamos tirar desses conceitos, dessas palavras, o espírito para as nossas ações no dia a dia. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite, pessoal que está entrando agora. Vou começar a leitura. Emília, está chegando cada vez mais perto do fim, né? Do Pessoal, capítulo 5. Não, calma, gente. Do capítulo 5, isso, não do Evangelho. A gente está no penúltimo tema. Vai ter esse da noite de hoje e mais um domingo que vem. Depois a gente vai partir para um novo capítulo, provavelmente do próprio Evangelho. E a Emília, a gente ainda tá discutindo. E é muito legal, gente, que quando a gente começou essas lives aqui do Evangelho, eu e a Emília, foi, na verdade, para trazer um pouco de conteúdo para o Instagram, né, Emília? Porque tinha muita coisa no YouTube e no Facebook, mas tinha público que só estava aqui no Instagram. E aí a gente fez um teste, vamos testar, né? A Emília, como sempre, topou. Nem lembro essa ideia, acho que até foi tua, né, Emília? Não lembro.
E foi muito legal ver vocês aqui com a gente todo domingo, interagindo com a gente, principalmente porque a gente sabe que tá difícil para todo mundo, então é bom a gente estar compartilhando aqui, não só eu e a Emília, mas todos vocês aqui conosco. Isso me faz muito feliz. A gente está indo então para o penúltimo tema do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. O tema é o sacrifício da própria vida. Para aqueles que quiserem procurar no Evangelho, é o item 29 do capítulo 5. Ele começa com uma pergunta, na verdade, que é a seguinte: aquele que se acha desgostoso da vida, mas que não quer extingui-la por suas próprias mãos, será culpado se procurar a morte num campo de batalha com o propósito de tornar útil sua morte? E a resposta é a seguinte: que o homem se mate ele próprio ou faça que outrem o mate, seu propósito é sempre cortar o fio da existência. Há, por conseguinte, suicídio intencional, se não de fato. É ilusória a ideia de que sua morte servirá para alguma coisa. Isso não passa de pretexto para colorir o ato e excusá-lo aos seus próprios olhos. Se ele desejasse seriamente servir ao seu país, cuidaria de viver para defendê-lo. Não procuraria morrer, pois que morto de nada mais lhe serviria. O verdadeiro devotamento consiste em não temer a morte, quando se trate de ser útil, em afrontar o perigo, em fazer de antemão e sem pensar o sacrifício da vida se for necessário. Mas buscar a morte com premeditada intenção, expondo-se a um perigo, ainda que para prestar serviço, anula o mérito da ação. Em seguida, vem uma outra pergunta que, no meu entendimento, Emília, foi para não deixar dúvidas do que foi falado anteriormente, foi para deixar tudo bem explicadinho, que é a seguinte pergunta: se um homem se expõe a um perigo iminente para salvar a vida a um de seus semelhantes, sabendo de antemão que sucumbirá, pode o seu ato ser considerado suicídio? E a resposta é: desde que no ato não entre a intenção de buscar a morte, não há suicídio, e sim apenas devotamento e abnegação, embora também haja certeza de que morrerá. Mas quem pode ter essa certeza? Quem poderá dizer que a providência não reserva o inesperado meio de salvação para o momento mais crítico? Não poderia ela salvar mesmo aquele que se achasse diante da boca de um canhão? Pode muitas vezes dar-se que ela queira levar ao extremo limite a prova da resignação, e nesse caso, uma circunstância inopinada desvia o golpe fatal. Então é um formato um pouquinho diferente, né? O anterior já tinha sido um pouquinho diferente, em formato de pergunta, e depois vem uma resposta. Emília, eu vou começar o meu comentário de uma forma um pouco diferente hoje. Na verdade, eu não vou fazer comentário, eu vou começar contando uma história, tá? E vou começar pedindo desculpa porque eu não lembro o nome do livro que eu li essa história. É um livro do Divaldo. Eu procurei, gente, eu não achei. Eu vou continuar procurando o nome do livro. Se eu achar, eu coloco para vocês aqui depois. Então, desculpa, mas é bem bacana. É a história de Churchill e Fleming. Quando eles ainda eram crianças, Churchill estava lá na sua fazenda, nas suas terras, eles estavam brincando com outras crianças num lago, e aí Churchill se afogou, as crianças não conseguiram salvar, ficaram desesperados, gritaram, pediram ajuda, ninguém ouvia, mas aí então o filho do jardineiro ouviu, foi correndo, pulou dentro da piscina, não pensou duas vezes e salvou então essa criança, que era o Churchill. Quem pulou na piscina, o filho do jardineiro, era o Fleming. Eu já conto para vocês, vocês já devem imaginar quem são, mas eu já explico adiante. E aí, em seguida, então, o pai de Churchill foi até o jardineiro e perguntou o que ele podia fazer pelo filho dele, que salvou a vida do seu filho, que ele tinha que dar algo em troca. O jardineiro disse que não precisava dar nada, que não tinha sido com essa intenção, mas então ele insiste. E aí o pai disse que desde que ele tinha aprendido a falar, ele queria fazer medicina, ele queria ser médico. Então o pai de Churchill vai lá e paga o melhor colégio de medicina da época da Inglaterra, que era para o Fleming.
Então, passa anos depois, eu não sei dizer quantos anos, mas muitos anos depois, Churchill ele era o primeiro-ministro do Reino Unido, era um grande estadista. Ele ficou doente, ele ficou com uma pneumonia muito severa. E aí, imediatamente, mandaram chamar um melhor médico para atender ele. Quem que era o melhor médico? Era Fleming. Ele vai, consegue curar, enfim, ajuda, faz todos os procedimentos necessários. E aí salva, então, uma segunda vez Churchill. E aí aqui o centro da história é que, além de ter salvado duas vezes a vida de uma pessoa que desempenhou um papel importante para a história, ele deixou um legado para a humanidade como um grande médico e também pela criação da penicilina, que depois, até hoje, né, foi uma das grandes descobertas por causa da invenção do antibiótico, enfim. Então, uma ação que foi feita lá anos atrás, ele não perdeu a vida, né, mas ele fez esse ato de salvar. Ele arriscou a própria vida. Isso. E aí, olha tudo o que decorreu depois desse acontecimento, né? Tanto ele cursar o melhor colégio de medicina, depois ter salvado a vida de Churchill novamente, que também desempenhou um papel importante na história, e também todas as conquistas médicas que ele desempenhou e que nos afetam até hoje. Isso por causa de um sacrifício que ele não pensou duas vezes, ele foi lá e salvou a vida de outra pessoa. Tá no livro do Divaldo, como eu comentei, eu não achei o nome do livro, peço desculpa, gente, eu vou continuar procurando. E aí, Emília, agora os meus comentários. Ali no primeiro, a resposta da primeira pergunta, ele fala de ir à guerra, né? Ir à luta, ir à batalha, enfim, servir o país, né? Ali foi uma temática que pode ser dada, porque o sacrifício da própria vida, ele pode se dar de inúmeras formas. Mas eu achei legal, porque eu fiquei pensando que, às vezes, pode ser sacrifícios cotidianos. Não quer dizer que você tem que desencarnar para estar sacrificando a própria vida. Mas nos sacrifícios cotidianos, que às vezes um pai, uma mãe que acorda às 4 da manhã para poder trabalhar e ter dinheiro para pagar o melhor colégio para os seus filhos, ou às vezes a situação inversa, né? Os filhos que abrem mão da carreira, às vezes, para poder cuidar dos pais que estão de cama, enfim, esses pequenos sacrifícios cotidianos, e esses nem são tão pequenos assim, né, Emília? Às vezes o sacrifício de abrir mão. Às vezes a gente está com um tempo livre, disponível para fazer uma coisa que a gente quer, que a gente está esperando um tempão, a gente abre mão, faz um sacrifício desse nosso tempo pessoal para ouvir uma pessoa, às vezes para atender uma ligação, às vezes toca o telefone, né, Emília? Você tá ali vendo a tua TV, tá descansando, depois de um dia corrida, toca o telefone e fala, ai, não quero atender, não quero conversar, mas você atende, conversa, enfim, essa conversa tem uma conclusão muito legal. Eu acho que são esses pequenos sacrifícios que vão contribuindo para que o bem se instale. E ali ele fala, só para deixar bem pontuado, né, que você sacrificar a própria vida já com segundas intenções, já querendo cometer um suicídio, mas com uma ação nobre, é o que vale, é o que está no teu coração, né, Emília? Não importa se você salvou a vida de uma outra pessoa, claro, valeu o salvamento da vida de outra pessoa, valeu. Mas Deus sabe o que se passa no nosso íntimo. Se a nossa intenção era acabar com a nossa própria vida, isso de forma direta ou indireta é considerado, sim, suicídio. E daí depois aí no segundo bloco, na segunda pergunta, ele deixa bem claro que mesmo que você saiba que você vai morrer, se você não tem essa intenção, se a sua intenção é apenas de salvar o próximo, então não é considerado suicídio. Então, a conclusão que eu tirei é o que se passa no nosso coração, né, Emília? Qual que é a intenção por trás dos nossos atos, sejam eles qual for. A Fabiana a Aurélia acabou de escrever, Júlia, nos comentários. Vocês estão em sintonia. Ele acabou de dizer, intenção é o ponto. Exatamente. Sempre, para qualquer atitude na nossa vida, né, Emília? A intenção é o que conta, é o que passa no nosso coração que conta. E a Fabiana antes comentou que às vezes atender um telefone pode salvar a vida de alguém. E realmente, às vezes é uma conversa, às vezes até nem tá falando sobre o assunto que está incomodando a outra pessoa, às vezes até sobre um outro assunto, mas só de estar ali conversando e se distraindo, isso pode salvar a vida, ou às vezes não a vida, mas o dia de alguém pode alegrar. Então, um ponto que me chamou bastante atenção são esses pequenos sacrifícios. A gente fica pensando, nossa, Emília, se fosse será que eu me jogaria na frente de um carro
para salvar a vida de alguém, um desconhecido? Não sei, eu gosto muito nessas horas de responder o que o meu avô sempre diz. Só acontecendo para saber. Não tem como dizer que sim, não tem como dizer que não, só acontecendo para saber, não sei. Mas esses pequenos sacrifícios do dia a dia a gente pode fazer e nisso a gente já sabe responder se a gente é capaz ou não. E aí eu trouxe aqui uma frase, uma metáfora, na verdade, de Emmanuel, que ele não é metáfora, né? É uma forma que ele não tem uma comparação no livro Fonte Viva. Emmanuel diz assim, ó: a claridade na lâmpada consome força ou combustível. Sem o sacrifício da energia ou do óleo, não há luz. Então ele explica como é que funciona uma lamparina, né? Precisa ou do óleo ou da energia para uma lâmpada funcionar. E daí depois ele vai lá e compara com a gente. E diz o seguinte: transforma as tuas energias em bondade e compreensão redentoras para toda a gente, gastando para isso o óleo da tua boa vontade na renúncia e no sacrifício, e tua vida em Cristo passará realmente a brilhar. E aqui, diversos conteúdos que eu li todos de Emmanuel, ele sempre comenta a questão do sacrifício em apagar a própria luz, para que a luz do outro passe a brilhar. Então, são esses sacrifícios. E às vezes esse sacrifício, Emília, é um sacrifício de ser humilde, de ficar em silêncio, de ter paciência, de ser brando. Isso muitas vezes é um sacrifício pra gente, né, Emília? Eu às vezes me encontro numa situação que eu fico, meu Deus do céu. Às vezes eu consigo, mas consigo, chega a doer o peito, né? Que precisou um esforço danado para conseguir ficar quieto, às vezes, né, Emília? É mais fácil ficar quieto do que falar, mas o sacrifício é maior ficando quieto. Então, esses pequenos sacrifícios a gente pode ir praticando, a gente não precisa esperar uma grande prova para ver se a gente vai salvar a vida de alguém. A gente salva a vida das pessoas que estão ao nosso redor com esses pequenos sacrifícios. E aí, para finalizar, que eu já consumi muito tempo, é uma outra frase, é de Neio Lúcio. Até queria agradecer aqui a Marli, a nossa colega Marli, da Associação Espírita Fé e Caridade. Gente, sempre que eu preciso lembrar de onde que é uma frase, ou de que livro que tá, ou pedir uma frase relacionada a um tema, eu corro para Marli. Marli me ajuda, ela sempre manda, e para o estudo de hoje ela mandou vários textos que eu até já citei. Alguns aqui, a Marli separa os textos que a gente utiliza nas descrições das nossas palestras, que a gente faz a leitura antes. Então, eu queria agradecer a Marli. Ela me ajudou hoje no estudo. E ela mandou um texto de Neio Lúcio, um texto grande. Eu separei um pedacinho que eu achei interessante, porque ele fala da lei do sacrifício. Ele diz o seguinte: na verdade, antes de falar da lei, ele conta uma história, na verdade, de 3 irmãos. Um foi um empresário, guardou uma fortuna gigante no decorrer da sua vida. O outro, se eu não me engano, trabalhava na polícia e nessas atividades do dia a dia ajudou muita gente. E o terceiro foi uma pessoa simples, humilde, mas que estava o tempo inteiro orando pelos outros, auxiliando os outros, ouvindo, conversando. E aí, os 3 irmãos vivem uma vida longuíssima. Todos eles dedicaram a vida em auxiliar os outros, cada um da sua forma. E aí, todos eles também desencarnam muito próximo um do outro no período. E aí, a história conta depois de ele desencarnar, quando eles chegam no plano espiritual, aquele que tinha uma fortuna muito grande, ele desembolsou grandes valores para ajudar os outros. Ele foi reconhecido, ele foi recompensado por isso. O que também serviu ao país sem um policial também foi recompensado. E daí, quando chega na vez do terceiro, que não tinha fortuna, o trabalho dele não era de destaque, ele estava meio assim, né? Meu Deus, e agora chegou a minha vez, sei que vai ser de mim, né? E aí mostra que é a lei do sacrifício, porque ele foi o que mais sacrificou dele mesmo para que a luz dos outros pudessem brilhar. Eles falam que ele só tinha um caderninho de orações que ele usava para anotar os nomes junto com ele. E que daí eles descrevem que esse caderno emitia uma luz tão brilhante e que alcançava tanto, um raio, né, tão grande. Daí lá no plano espiritual, o local de destaque, a posição dele era superior, porque ele teve um sacrifício maior enquanto estava aqui. É linda essa história, e dele finaliza com a seguinte frase: a lei do sacrifício
determina que a tua moradia seja mais alta. Não transmitiste apenas os bens da vida, irradiaste os dons de Deus. Então, às vezes, o sacrifício é conseguir irradiar os dons de Deus que estão aqui com a gente. A gente só tem que se sacrificar um pouquinho para conseguir fazer isso no dia a dia. E eu já me estendi mais do que eu queria. Emília, até por mim, falava de Joana de Cusa, falava de Estevão, falava de Pedro, que se sacrificaram em nome de Jesus. São histórias lindas, sugiro vocês lerem no Boa Nova. Tem, mas eu vou parar por aqui. Pode ir, passa a palavra. Obrigada, Júlia. Que delícia te ouvir, essas histórias muito lindas. Obrigada por trazê-las para a gente esse domingo. A Ana Maria está aqui agradecendo, dizendo que foi lindo também. E a Ana Maria trouxe uma história bonita também aqui nos comentários. Sei que o pessoal vai ouvindo a gente, vai lendo os comentários, mas eu gosto de falar também, porque os comentários não ficam salvos para quem assiste depois. Então é legal registrar, né? A Ana Maria comentou com a gente aqui uma história muito bonita também do Divaldo. Diz que o Divaldo estava um dia né, num restaurante, enfim, e nisso foi procurado por um garçom e deu um abraço nesse garçom. E nesse abraço, né, Ana, ele teve a oportunidade de salvar a vida do garçom com um abraço. Porque o garçom ia, né, estava planejando cometer o suicídio. E ele, nesse abraço, nessa troca energética importante, ele se desvencilha dessa ideia. Ô, Emília, desculpa te interromper rapidinho, mas essa história ela é engraçada porque antes do Divaldo dar esse abraço no garçom, ele fica assim, a Joana tá junto com o Divaldo e a Joana fala, Divaldo, tá vendo aquele garçom? Vai lá, dá um abraço nele. Aí o Divaldo, não, Joana, eu não conheço ele, eu não vou, Joana, tá doida? Daí a Joana, Divaldo, vai, Divaldo, me escuta. E Divaldo, Joana, não, que vergonha, não conheço a pessoa, vou chegar abraçando. O Divaldo contando é engraçado, né? E daí a Joana insiste uma terceira vez e ele vai pensando, enlouqueceu, vou, mas não sei por que eu tô fazendo isso, tô só obedecendo. E aí depois tem esse desencadear de fatos que ele fica sabendo que ele impediu que esse garçom cometesse suicídio por um abraço. E daí ele vai lá e agradece Joana. É bem legal essa história. Em geral, as histórias que Givaldo conta que a Joana dá recomendações para ele, assim, um pouco, né, estranhas, o final é sempre assim, sempre bonito, né? Então a gente tem que ouvir a intuição. No caso, o Divaldo consegue, pela mediunidade dele, saber quem é que está intuindo, né? Quem é a pessoa e tudo mais. A gente, às vezes, não tem essa mediunidade, não vai saber, mas tem a intuição também, gente. A gente pode ouvir a voz do coração e muitas vezes está passando por alguém, tem né, esse ímpeto de falar com a pessoa, de dar um sorriso, de dar um bom dia diferente. Faça, né? Vamos fazer. Ah, mas eu me achar meio louco, a pessoa não me conhece, né? A gente tem isso que passou pela cabeça do Divaldo passa pela nossa também, né? Mas acho que a gente tem que dar, né, dar ouvidos a essa intuição. Bem, a Júlia trouxe a questão do sacrifício. De fato, a gente pode falar muito a respeito do sacrifício, porque o sacrifício, assim, no sentido, né, é a oferenda. E era um ato muito comum lá nos povos antigos, né, principalmente os hebreus, antigamente. Pedro Paulo está aqui, gente, eu não posso falar nada de errado a respeito disso, porque ele é o nosso professor desses temas. Então, os gregos antigamente também praticavam sacrifício aos seus deuses, né? Então, era algo que acontecia rotineiramente na prática religiosa desses povos, as oferendas daí de várias espécies, desde, enfim, parte da produção agrícola, ou mesmo, às vezes, vidas, né, de animais e mesmo vidas humanas, né? Dependendo do tamanho da benesse que se estava, né, esperando ou do da grande recompensa que se estava esperando, né, no final desse sacrifício. Então, a pergunta que Kardec faz acerca do sacrifício, né, remete um pouco a isso, né? Então, vou sacrificar a minha vida para benefício de alguém, de algum irmão, né? Será que Deus vai olhar isso com bons olhos? Né? Então, remete a essa ideia das oferendas, né, de antigamente, né? Então, vou oferecer a minha vida a Deus. Será que Deus quer isso de mim? Né? E a resposta dos espíritos é categórica em nos dizer que não é isso que Deus espera da gente. Que Deus nos dá a vida e só Deus pode nos tirar a vida, né? E aí tem alguns elementos, Júlia, nesse texto que me chamaram a atenção. O primeiro ali, o desgosto da vida,
né? Tá ali na primeira frase, na pergunta mesmo de Kardec, ele se remete a esse sacrifício, mas não é um sacrifício, digamos, com a intenção da oferenda apenas. Ele é um sacrifício que vem com essa cobertura de não tá bom aqui, né? Tô querendo uma mudança. Então, existe esse desgosto aí, né? Então, assim, não estou gostando do rumo que a minha vida tá, do momento que minha vida tá, então quero encerrar essa vida. Aí vem a questão da intenção, que está no texto aqui algumas vezes, né? Se não me engano, uma ou duas vezes aparece a palavra como sendo a chave para desvendar essa questão, que o Aurélio já trouxe para a gente, a Júlia também já reforçou, né? Então, se eu tiver a intenção de finalizar com a minha vida, é suicídio, sim, né? Então, a questão do suicídio, ela é muito importante, né? A gente conversar a respeito disso, ainda mais hoje, né? No Dia Nacional do Espiritismo, porque o Espiritismo vem nos trazer uma revelação a respeito do suicídio muito importante, de que a nossa vida ela não tem fim. Nós remetemos à vida a questão material, né? O fim da matéria, o fim do corpo físico. Mas a nossa vida espiritual não tem fim. Então, eu finalizar com a minha vida não vai, de modo algum, modificar a minha situação emocional ou mental. Vai apenas agravar essa situação. Então, não, o sacrifício da própria vida com a intenção dessa finalização da vida, ele não vai trazer os resultados esperados. Tem um material bem legal que a gente disponibilizou na semana passada, a gente vai colocar o link aqui novamente, está lá no nosso Linktree, a Júlia inseriu lá pra gente, né? Então, é Linktree /AEFC, lá a gente tem os materiais da FEB de valorização da vida, em relação ao consumo de drogas, em relação à eutanásia, que foi o nosso tema anterior, e também em relação ao suicídio. E esse material ele é muito rico, muito interessante, para a gente entender, né, por que, de onde vem, né? E daí fala da depressão, fala dos temas que a gente já tratou aqui anteriormente também, da melancolia, o quão arriscado é a gente se entregar ao sentimento dessas tristezas, que são comuns, estão mais comuns, né? Estamos passando por um momento de bastante instabilidade emocional entre nós, né? A campanha da valorização da vida, isso mesmo, da Federação Espírita Brasileira, isso que a Fábio está colocando aí nos comentários. Então, a gente está passando por esse momento, né? Essa panela borbulhando, né? Essa panela emocional. Então, tá, sim, muito intenso para todo mundo. Se a gente se deixa levar pela intensidade, gente, né? Ainda mais nós que estamos aqui estudando, né? A gente está querendo o nosso bem eterno, né? O nosso bem aí sem fim, imortal. A gente está querendo cuidar do espírito, né? Então, a gente precisa ter essa consciência de que nós somos espíritos imortais, estamos passando por um momento de transição planetária, né? Ainda recém, né? Saímos ali de planeta de provas e expiações, que ainda é um planeta de provas e expiações nessa fase de transição. Temos os nossos altos e baixos, é comum a todos, né? Mas a gente precisa se cuidar, porque é como se a gente tivesse o tempo todo esse alerta, sabe? Baixou um pouquinho aí a imunidade emocional, tem que dar uma turbinada. Tem que se cuidar e ir atrás de algo, alguma atividade, né? De algo que vá trazer para o alto essa vibração. Não podemos nos deixar ficar nessa situação ou piorar essa situação. E aí tem muitas questões até químicas, né? Da nossa matéria mesmo, do cérebro. Então, buscar ajuda. E aí eu lembrei, sabe o que, Júlia, nessa questão do sacrifício, né? E para que exemplo de sacrifício maior do que o de Jesus, né? E esse foi um sacrifício realmente, né? Por nós, necessário, uma mensagem profunda que fica nesse sacrifício, que não pode ser interpretado só no momento da crucificação, ele tem que ser interpretado como um todo, a crucificação até a ressurreição, né? Ou novamente quando Jesus aparece para os apóstolos, né? Primeiro para Maria Madalena e depois para os demais. Então, esse episódio ele tem que ser enxergado como um todo, porque ele tem uma mensagem nele como um todo.
que é o de que a vida não tem fim, que é de que nós somos espíritos imortais. Né? Então é muito importante essa mensagem, a gente entendê-la dessa forma, né? Mas voltando um pouquinho na questão, então, do sacrifício, né? E desse risco da gente não se cuidar emocionalmente, né? Então, a gente tem, sim, esses momentos, a gente já falou da melancolia aqui algumas vezes, mas lá Jesus, em meio ao seu sacrifício, né, tem um exemplo que ele nos deixou, que foi o do Cirineu. E teve uma palestra na casa essa semana a respeito disso, lindíssima, vale a pena, gente, depois recuperar e lá no YouTube da associação, vai estar em breve no nosso blog também, que Jesus recebe ajuda de alguém até então desconhecido, né? Simão Cirineu. Ele ajuda Jesus a carregar a cruz, né? No momento crítico. Então, nós também, né, nesse exemplo de Jesus, vemos que todos nós podemos, devemos aceitar ajuda. Né? A gente não precisa carregar as nossas cruzes sozinhos, não. Então, é muito importante a gente levantar a mão. Né? A nossa casa tem um atendimento fraterno. A Fabiana deixou aí uma mensagem nos comentários de que um telefonema pode salvar vidas. Então, a gente pode sim ligar para um amigo, assim como a gente tem o dever de receber essa ligação desse amigo. Existe, né? A gente vai deixar aqui nos comentários depois do vídeo os números, né? Que tem vários no Brasil, né? Tem um principal que é com a finalidade de evitar o suicídio, né? Da manutenção da vida. Então, fora os atendimentos fraternos, né? Temos na nossa casa, é só acessar o site, pedir uma conversa, né? Então, vamos falar desse assunto, pensar nesse assunto com esse olhar da prevenção da nossa imunidade emocional. Porque, afinal de contas, se altos e baixos todos temos, né? Faz parte do nosso momento. Nós ainda não temos o hábito de nos reerguer emocionalmente. A gente ainda precisa dessa ajuda. E ela é muito importante, né? Então, às vezes, sozinho, a gente tem esse orgulho que está ainda no nosso... Né? Tá bem aqui intrínseco às nossas entranhas ainda espirituais, o nosso orgulho, que a gente acha que a gente tem que fazer sozinho, que a gente tem que dar conta, né? A Elisa deixou o número do CVV, é isso mesmo que eu me referi, Elisa, obrigada, 188. Então, é uma conversa muito importante essa que a gente está tendo a respeito do suicídio, né? E a espiritualidade, nessa leitura em específico, vem colocar pra gente que o suicídio, ele, com essa intenção, né, ele não é nobre. Né? Então, não existe como a gente achar que... Né, os americanos têm uma expressão que é sugar coating, né? Botar açúcar em cima. Então, não adianta achar que vou salvar a vida de alguém, vou ajudar alguém, estou fazendo por alguém, estou fazendo para deixar de incomodar a minha família, estou fazendo porque não quero ser um peso para alguém, estou fazendo porque... Esquece essa ideia, porque ela não vai levar para um caminho positivo. Ao contrário, vamos pensar na dor da família que perde alguém nessa situação, né? Então, é uma dor que vai acompanhar, né, esse espírito, se cometer esse ato. Essa dor, claro que acompanha na consciência. O nosso Deus, Jesus veio nos trazer essa mensagem, é um Deus de amor, misericordioso. Deus não vai punir. Deus não vai punir, mas nós carregamos a lei de Deus, a lei natural, na nossa consciência, e nós nos punimos. Porque nós sabemos que quem pode tirar a nossa vida é apenas Deus, e não a gente. Então, ao cometer esse ato, o próprio indivíduo vai se punir. Isso tá... A dor da família é enorme, a Suzana está dizendo aqui. Realmente, a gente acompanha alguns casos, é algo... indescritível. Então, pensemos sim, né? Hajamos, tirando o egoísmo de lado, olhemos para as pessoas que a gente ama e que nos amam. Às vezes a gente tem dificuldade de acreditar nesse amor, mas sim, as pessoas, a família, os amigos, as pessoas nos amam sim, né? Nós somos dignos desse amor. E Emmanuel vem trazer uma mensagem linda no livro Pronto Socorro, que é sobre esse tema, que ele nos convida a fazer isso, a refletir nesse amor. E se a gente não consegue refletir nesse amor ainda, que a gente reflita na necessidade, né? Que a gente reflita no quanto as pessoas precisam da gente.
né? Ele pede também que a gente, nesses casos, desses pensamentos, se eles se avizinham, que a gente interrompa eles agindo, visitando um hospital. Nesse momento a gente sabe que não é, né? É recomendável fazer isso, mas ele dá outras ideias. Visitar uma casa de apoio, né? Fazer uma leitura edificante, isso a gente pode fazer nesse momento, né? Abrir um vídeo edificante, uma mensagem espírita, né? Não falta. E tem muitos livros, né? Tem o livro Estante da Vida, em que o irmão X, a pedido de Chico Xavier, né? Ele entrevista uma jovem que tinha recém se suicidado no mundo espiritual. Ele faz essa entrevista e conta como é que ela tá, o que se passou com ela, né? E essas leituras, elas são um pouco chocantes, mas elas nos trazem esse alerta de que a vida continua da forma como nós estamos. Então, se nós estamos, né? Eu pensei muito lendo isso, sabe, Juliana? Em oportunidades. Se a gente está se sentindo desgostoso com a própria vida, se não está bom como está, recebamos essa angústia, esse desgosto como um convite à mudança. Porque se a gente já está aqui encarnado, recebemos esse presente que foi a encarnação, e eu acho que a gente só vai entender o tamanho desse presente depois que a gente desencarna mesmo. Porque estando aqui parece tão, né? A gente é que nem criança mimada no meio do parque de diversão, que acha que aquilo ali é comum, é simples, todo mundo tem. Quando sai do parque, depois, nossa, que saudade de lá! Realmente é algo tão raro, devia ter aproveitado mais. Né? Então, aqui na encarnação que a gente está, que a gente ganhou esse ticket para esse parque, que a gente tem tantas coisas para fazer e para executar ainda. Então, aproveitemos esse ingresso que nós recebemos, porque para receber outro, gente, olha, o que a gente ouve falar é que é suado, que não é fácil, não. Né? Que tem nas contagens aí que vem lá dos livros do André Luiz, lá da década de 40 do século passado, já era, se não me engano, 6-1 a fila de desencarnados querendo encarnar aqui. Agora deve ter aumentado um tanto, né? Então, realmente não é simples arquitetar oportunidades de uma encarnação. Então, a gente encerrar essa oportunidade não é adequado. É longe disso. Aproveitemos. E se não está bom, é um convite para mudar. Né? Se a gente está no momento que a gente não está com grandes questões para fazer, não está se sentindo desafiado, a vida vem dar os desafios para a gente, né? Então, antes que a vida venha e dê os desafios, vamos nós buscar. Que desafios a gente pode buscar? Vamos buscar ajudar. Quantas pessoas a gente conhece ao nosso redor? Às vezes é só sair pela, sabe? Só abrir a porta de casa, você vai se deparar com pessoas precisando de uma palavra, precisando de um gesto, precisando de um exemplo, precisando de um sorriso, precisando de uma palavra, como eu já disse, e às vezes também, além da palavra, algo, né, material também, nessa fase, nesse momento que a gente está passando. Então, o que quer que a gente possa oferecer, esse é o momento, né, da gente usar esse desgosto, usar essa apatia, né, levá-la para longe e, de fato, agir nela, né, agir para mudar. Todo dia que a gente abre os olhos, né, de manhã, acho que eu já falei semana passada, né, na live dessa semana com a Carla, eu disse isso. Todo dia que a gente abre os olhos de manhã é uma oportunidade que Deus está nos dando. É uma oportunidade que a gente tem de melhorar, de fazer diferente, né, de fato pensar nas coisas que às vezes não estão tão legais na nossa vida e agir, né, e colocar em ação. Gente, era essa mensagem que eu tinha separado. Tem mais um monte de outras, assim, mas acho que em suma, né? Se a gente pegar o que a Júlia falou do sacrifício e essas leituras muito lindas sobre a valorização da vida, eu acho que a gente consegue aproveitar bastante dessa leitura do item 29 do capítulo 5º. Obrigada a todo mundo novamente aí pelos comentários. Júlia, quer acrescentar algo? Não, só gostei bastante do comentário da Biga, quero até deixar um beijo para ela, saudades. Que a gente tem que tomar cuidado com a distração, né, Emília? E eu deixo essa pergunta para vocês. O que será que está ocupando o nosso coração? Será que a gente não está passando a maior parte do nosso tempo distraído? Distraído em que sentido, né? A gente não está distraído dessas conquistas para o reino de Deus, que é o que a gente realmente
quer buscar, a gente já sabe que é isso que a gente quer, né, Emília? Mas será que a gente não Sim. está se distraindo no nosso dia a dia? O que está ocupando o nosso coração na maior parte do tempo? Fica esse questionamento. Gostei, a Biga fez esse E deixa eu comentário. acrescentar nesse comentário da Biga, tem mais uma, Biga, que a gente está vivendo um momento muito exponenciado de emoções, em que às vezes nós nos deixamos levar por essas emoções e contribuímos, né? Então, cuidado com aquilo que a gente compartilha, né? Então, não só as distrações, me veio muito essa coisa do digital, sabe, Júlia, das redes sociais e de outras coisas, e me veio essa questão da mensagem também, que às vezes a gente, né, vai falar algo para alguém na pressa, manda uma notícia que acabou de ler, que se assustou, já manda para alguém, né? Então, se a gente está fazendo isso, cuidado, porque a gente está participando da angústia alheia. Isso é muito grave, né? Então, a gente precisa participar da tranquilidade alheia, né? E não da angústia. Então, se algo chegou para a gente que angustiou, vamos interromper ali e para frente a gente passa só, né? Realmente filtra, né? O fake news aí que a Sandra tá trazendo, exatamente isso que me veio à mente, viu, Sandra? Bem lembrado, Obrigada, Emília. pessoal. Obrigada. Vamos Emília, então então, para espalhar boas fazer. energias, como disse a Suzana, a começar por essa prece de encerramento que a Júlia vai trazer para a gente. Quero pedir licença, eu vou. A Fabiana e a Biga recitaram um pedaço de uma música aqui nos comentários, que é Cativar. Eu vou fazer da minha oração, eu vou falar a letra da música e daí emendo a minha oração final, então, pessoal. Uma palavra tão linda, já quase esquecida, me fez relembrar. Contendo 7 letrinhas e todas juntinhas se lê cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem que levar. Cativou, disse alguém, laços fortes criou. Responsável tu és pelo que cativou. Que possamos, então, encerrar o encontro de hoje com a certeza de que estamos cativando os corações ao nosso redor, com muita alegria, bom ânimo e amor. Que possamos, nessa semana que se inicia, sacrificar um pouquinho do nosso orgulho, do nosso egoísmo, em favor do próximo, em favor do acalento a outros corações. Que tenhamos a certeza sempre de que qualquer sacrifício é pequeno quando estamos tentando alcançar o reino de Deus. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada, Júlia. Obrigada, pessoal. Muito bom ter vocês aqui e até domingo que vem. Boa noite, pessoal. Até domingo que vem.